Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Sustentabilidade Brasil. E hoje a gente traz aqui para conversar com a gente o Rian Soares. O Rian, ele é gestor do grupo Moitará, que é um negócio de impacto. Nesse grupo, eles trabalham com pautas de racismo ambiental, comunidades vulneráveis, e ele vai explicar para a gente tudo que é feito aí no Moitará. Rian, bem-vindo. Obrigada. Queria agradecer, né, a oportunidade da gente estar aqui conversando. É muito importante assim, né, ter esses espaços para a gente poder, né, fomentar e também propagar mais sementes do bem aí, né. Bom, me chamo Rian, venho desenvolvendo esse trabalho junto com o Moitará já tem aí uns 2 anos. Antes dele eu passei por algumas outras iniciativas também, né, sempre voltado para essas pautas. A gente brinca assim que o Moitará, de uma forma resumida, a gente surge com o objetivo de reconectar e trazer essa consciência de novo de que somos natureza, né? Principalmente nos espaços urbanos, que essa desassociação do meio ambiente e das pessoas, elas deixaram a gente um pouco mais egoísta e também gerando todas essas questões que a gente tem, principalmente nas questões urbanas, né? Então, assim, a gente vem com o objetivo mesmo de trazer essa conexão de volta. E, claro, né, a gente desenvolveu ali uma metodologia própria mesmo para fazer essa conexão. Mas, basicamente, ela vem sendo baseada, assim, na permacultura, né? Hoje a gente se ouve falar muito já nesses termos, mas para quem ainda é novo, eu vou resumir, né? Porque basicamente a visão e o valor do Moitará ela se resume basicamente nesses 3 princípios ali principais da permacultura, que é cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente e redistribuir o excedente. Então, assim, a nossa metodologia ela é baseada sempre nesses 3 pontos. Então, E vocês trabalham pautas que hoje em dia a gente ouve falar um pouco mais, que é, por exemplo, racismo ambiental, comunidades vulneráveis. Eu acho que a gente pode começar por aí, né? O que é esse racismo ambiental? Como é trabalhar com essas comunidades vulneráveis? E como o Moitará trabalha isso? certo. Assim, essas nomenclaturas, né, essas termologias, elas têm tomado e tomou muita vertência, assim, na época de pandemia, né? E aí foi onde a gente realmente também sentiu essa necessidade de começar a atuar mais nesse segmento, né? Porque quando a gente fala assim, fica em casa, né? Que foi justamente quando começou esses termos ganharem mais força, né? É muito assim, parece, mas é muito irônico, né? Fica em casa como? Se a maioria das pessoas ali nesses territórios, nessas comunidades, não tem espaço mesmo. Então, assim, às vezes a gente está falando, fica em casa de 7 pessoas em 2 cômodos, né? Ou às vezes 3 cômodos, 2 cômodos, mas sem uma ventilação, sem o básico do básico. Então, quando a gente vem trabalhando essas pautas, é devolver um pouco dessa dignidade. Eu não gosto nem muito de utilizar o termo de vulnerabilidade, de comunidade vulnerável, porque assim, não é vulnerável, né? Foi tirado esse direito delas, né? Então, assim, o Moitará ele vem com esse objetivo mesmo de empoderar essas comunidades, de devolver o básico para elas, mas melhor, de gerar uma transformação que seja até mesmo exemplo para onde a gente não tem essas, né, vamos dizer assim, essas termologias de comunidades vulneráveis. Mas, basicamente, esse termo ele vem para essas comunidades, esses territórios onde falta acesso a saneamento, acesso à água potável, acesso a uma energia, acesso a um alimento de qualidade, acesso à geração de renda também, né? Porque a gente sabe que nesses territórios tem muita violência, tem muito, né, o que as pessoas gostam de sair na matéria, tráfico, essas coisas, mas assim, falta oportunidade de geração de renda para essas pessoas também poderem atuar ali dentro do seu território. E o racismo ambiental, ele também vem nessa proposta que, assim, hoje a gente vê que tem gente que não acredita ainda, né, mas assim, as mudanças climáticas, a gente perceber que, por exemplo, aqui no Espírito Santo, esse período não é um período de chuva, e a gente está tendo chuva. Então, o racismo ambiental também ele vem nesse lugar, assim, que quem é mais impactado com esse capitalismo louco, assim, são as comunidades
né, vulneráveis, justamente porque aumenta a temperatura. Muitas pessoas têm condição de colocar um ar-condicionado. E aí a gente consegue passar por essa onda, vamos dizer assim, mais confortável. Mas e essas comunidades que, como eu falei, na maioria das vezes não tem nenhum acesso a uma água potável? Então, assim, dirá um ar-condicionado. Então, acaba que quem sofre muito com essa questão das mudanças climáticas, né? E aí ela engloba ali soberania alimentar, ela engloba um bem-estar também, né? Como essa questão do ar, mas ela é muito mais além disso. Então, o Moitará ele vem para trazer voz, mas principalmente para contribuir para essa transformação, porque eu falo assim, quem faz a transformação mesmo é a comunidade, né? Tem alguns pontos aí. Eu sempre abraço muito o terceiro setor, principalmente porque ele está numa lacuna que o poder público não quis, porque essa é a palavra, né? Não quis ocupar, porque dinheiro tem, né? Como dizem. A gente tem aqui no Brasil, eu não estou falando de governo A ou B, estou falando de uma crise histórica que a gente vive desde sempre, que é pagar muito imposto. A gente paga aí talvez 40, é um dos maiores cargas tributárias do mundo, e a gente não tem retorno disso. Tem algum retorno, mas por baixo aí não tem retorno. Então, as comunidades que hoje deveriam ter ruas calçadas, que aí não teria buraco, deveriam ter saneamento básico, que aí não teria o lixão, o esgoto passando ali, que quando o rio sobe vai para dentro da casa, causa doença. Tudo isso não é feito com o dinheiro que deveria ser feito. Então, eu acho muito, muito interessante, eu acho muito louvável o terceiro setor tentar ocupar esse espaço que o poder público, historicamente, não ocupa, né? Sim. Isso é até um pouco assim, a gente vive, né, dentro do Moitará, a gente vive uma grande dificuldade mesmo, porque a gente não atua diretamente como um terceiro setor, porque burocraticamente também você montar uma instituição que consiga atender, né, funcionar dentro do terceiro setor, já começa até pelo um quadro mesmo de pessoas ali. No mínimo, a gente tem que ter 7 pessoas. Já começa por aí. 7 pessoas que realmente queiram fazer. Porque hoje a gente sabe que tem muito terceiro setor que faz, mas quando você vai ver, é 1, 2 e o resto está ali cobrindo o nome, né? Mas mesmo assim, você precisa ainda encontrar pessoas que queiram, pelo menos, dar o nome ali, né? Então, assim, a gente sofre essa dificuldade porque a gente não é uma OCIP, uma ONG, mas ao mesmo tempo que a gente atua num CNPJ de uma empresa privada, a gente não tem uma consciência, nem um objetivo de gerar lucro, apenas gerar o lucro. O lucro que a gente gera é para pagar quem trabalha e fazer as ações. Então a gente fica meio que nesse limbo institucional, né? Tipo, a gente nem se considera uma empresa porque o objetivo desde sempre nunca foi só gerar renda, lucro para acúmulos, né? Por exemplo, hoje eu sou o gestor, eu tenho um salário, mas esse salário, se eu não tiver projeto, eu não tenho esse salário também. Mas assim, e quando eu consigo mais projeto, não é um acúmulo de bens que vem direto para o gestor, né? Ou então não, a gente abre mais frentes de trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente não consegue, às vezes, recorrer a determinados recursos, porque a gente é privado, editais e tudo. Hoje já mudou, né? Tanto que a gente se enquadra como um negócio de impacto, justamente eu já vejo que é um certo avanço, né? Claro que a gente tem que se preocupar, às vezes, porque é uma migração, então a gente sabe que, às vezes, até a gente entender isso é uma caminhada também, como você colocou, o terceiro setor sempre foi uma lacuna, né? Principalmente hoje em dia, porque durante muito tempo o terceiro setor funcionou como doação. E a gente no Moitará, e eu vejo também outras iniciativas, a gente não quer ficar também refém de doação. A gente quer gerar renda para poder fazer o que a gente acha que tem que ser feito, né? Então, assim, é um grande desafio, mas que a gente vê que é necessário também, até para ressignificar um pouco, talvez, o terceiro setor e, principalmente, ressignificar o setor privado, né? Que é quem está ali gerando necessidade de compra, quem está, vamos dizer assim, né? Movimentando essa economia. Então, acho que já tem algumas termologias, eu não gosto muito de termologia, eu acho que quando a gente segrega,
a gente limita, né? Mas, assim, uma das terminologias que a gente se enquadra é o 2. O 3.0, na época era o 2.5, que é justamente uma empresa que quer gerar impacto, né? Que os objetivos ali não é só o lucro, mas é essa geração de impacto. E acaba também a gente tendo uma liberdade para determinadas situações que a gente queira fazer. Que às vezes no terceiro setor a gente tem, como eu falei, né, é uma burocracia também, limitações. Então, assim, como eu quero trabalhar dentro da comunidade e deixar essa renda lá, se o meu prestador de serviço não me consegue emitir uma nota? Então, como é que eu presto conta nisso, quanto vem? Então, assim, realmente é um limo para você conseguir, como se fosse, como é que eu vou dizer? Parece irônico, né? Mas é como se fosse assim, como é que eu faço impacto e gero lucro, né? Trazendo uma terminologia, seria mais ou menos o consumo consciente, né? Como que duas coisas que eu estou falando de consumo e de consciente, então como que eu estou falando de empresa e de impacto? Então, a gente vive esse limo também, né? Mas isso daí é um ponto interessante, né? O impacto social, o impacto ambiental, é um caminho que toda empresa vai ter que seguir em determinado ponto. A gente já percebe isso muito no agronegócio, na cafeicultura. O Espírito Santo está muito à frente, está muito avant-garde, né? Está na vanguarda desse movimento de café sustentável, porque os mercados, os consumidores já estão pedindo isso. Então, eu acredito assim que vai chegar um ponto, todo mundo vai olhar isso, né? Olha, essa empresa aí despeja dejeto no rio, vou comprar dela, não vou consumir nada dela, não vou dar aval, dar o meu dinheiro para ela continuar fazendo isso, né? Então, eu acho assim que talvez vocês estão abriram uma empresa capitalista, que tem que captar recursos, né? Que esse é o que gera impacto, que é o caminho de todas as outras, né? Sim. E, como eu falei, é um desafio, porque a gente também se coloca nesse lugar de se questionar toda hora, não precisa ninguém apontar para a gente, né? A gente também se questiona como fazer o que a gente realmente quer entregar, que é esse impacto, né? Mas o que é interessante também é que quando a gente está falando de geração de impacto, a gente percebe que a gente não só percebe, como a gente consegue comprovar isso vendo, né? A gente percebe que já teve uma movimentação onde o gerar impacto não necessariamente era um objetivo daquela empresa ou daquele setor, mas se tornou um diferencial de mercado. Hoje eu digo que com a pandemia, após pandemia, foi um salto quântico, assim, muito positivo também. Dói falar isso, né? Porque, assim, né? Enfim, não vamos nem entrar nisso, mas, assim, foram muitas perdas, foram muitos processos. Mas a gente pode tirar alguma coisa boa daquela tragédia, né? Algum ensinamento. Então, o que eu vejo enquanto, além desses ensinamentos que cada um tirou e situações que cada um trouxe, eu vejo que no sentido do setor econômico, no sentido do impacto, a gente tem hoje consumidores mais conscientes. Hoje é o que, né, você pontuou, hoje não dá mais para eu falar que eu sou uma empresa Y e a internet está aí. O salto quântico que eu digo é justamente isso, das pessoas elas tomarem consciência de, pô, eu fiquei em casa e eu estou gerando lixo, para onde está indo esse lixo? Que antes não tinha esse tempo, né, naquela corrida do time is money, né, as pessoas não conseguiam parar para observar qual a vida que ela estava tendo. Então eu acho que o Moitará ele surgiu ali e justamente nesse lugar, porque eu também estava me vendo dentro de casa com outras iniciativas, mas assim, não é isso, né? Então assim, e a gente podia ficar, né? De certa forma, a gente trabalha com internet e a gente conseguia ficar, mas tinha pessoas que não podiam ficar em casa. E aí, né? Qual o destino dessas pessoas? Elas vão para a rua recolher nosso lixo, né? Muitas vezes as pessoas que trabalham com a limpeza, ou as pessoas que têm que trabalhar com alimentação, ou as pessoas que têm que trabalhar com transporte, enfim. Tem pessoas que não podiam, né? Não podiam, não. Agora, vocês trabalham, como que é esse trabalho na prática? Você falou que fica um tempinho em Vila Velha, que é uma das maiores, depois da Serra, acho que de habitantes da maior cidade do Espírito Santo. Vai um pouquinho para a roça também. Como que é essa dinâmica? Bom, lá no começo eu dei um certo spoiler ali, basicamente da onde a gente tirou nossa missão e visão e como que a gente atua. Então,
basicamente, as nossas metodologias e os projetos, eles é baseado sempre nesse pilar permacultural. Então, sempre é pensado essa simbiose ali. E aí, na prática, né? A gente gosta muito e a gente também acredita muito que a prática traz esse processo também da gente começar. Então, por isso que eu falo, é um desafio, mas é um desafio que a gente começou, estamos aí aprendendo também na caminhada, vamos aprender mais, né? Estamos sempre nessa busca. Mas, na prática, a gente trabalha assim, vou trazer aqui um exemplo de um dos projetos. A gente faz a gestão de uma horta comunitária no município da Serra. Então, lá nesse espaço, a comunidade ela não tem acesso. Primeiro que não tem uma feira livre, então, assim, ela não tem uma praça, né, no bairro ali de Orimar. Então, assim, é um bairro que, se a gente for buscar a história de como que ele já surgiu sem um pertencimento comunitário mesmo, né? Foram várias pessoas de vários lugares da região que foram para ali, ou porque vai passar uma via nova, ou porque teve um desastre, ou então foi um bairro criado, mas sem esse pertencimento. Que nasceu da necessidade, Da necessidade. Né? E aí, lá, por exemplo, a gente tem uma horta comunitária, que hoje a gente gosta de usar o nome coletiva, porque comunitária também, eu acho que a pessoa tem que se doar um pouco ali, para eu também ter esse direito. Mas, e aí na prática a gente foi atrás, uma empresa hoje mantenedora que mantém, né, então é um projeto que alguém acreditou, que alguém patrocina, e que hoje a gente já tem ali 27 famílias que tira alimento, né? Eles cuidam Eles também da cuidam, horta. cada um tem o seu canteiro, então assim, ele produz o seu alimento, né? E tem as áreas coletivas também. Pode trocar, pode olha, trocar entre tem eles. alface aqui, eu vou trocar com O repolho. repolho, tem essas trocas, a gente trabalha a questão da educação ambiental também, então quando eu falo que Tudo orgânico. tudo orgânico, que isso é dentro da pauta da permacultura, não tem como a gente produzir algo que vá fazer mal para quem está comendo, para quem está produzindo e principalmente para o meio ambiente, que é quem está gerando tudo isso. Então, assim, todo o cultivo é um cultivo agroecológico, sem uso de química e também trabalhando esse resgate de ancestralidade também, porque quando a gente está falando ali do racismo ambiental, a gente percebe que nessas regiões de vulnerabilidade, muita gente já tem esse hábito de cultivar, só que por conta ali do dia a dia, das profissões que vai indo, eles deixaram de praticar isso. Então, quando você chega com isso, você percebe que não é só a produção de alimento, e aí não me leva a mal quando eu falo não é só, porque já é muito. A gente falou aqui, tem gente que não tem o que comer. Então, você conseguir produzir algo que você já consegue ter um alimento de qualidade, né, baseado em tudo isso que a gente está falando, mas a gente também entende que quem tem fome, às vezes, não quer entender isso. Quer matar a fome, ele quer comer. Então, assim, quando a gente trabalha a horta, por exemplo, a horta é uma ferramenta dentro do Moitará para se trabalhar determinados tipos de mobilização comunitária, de empoderamento e produção do alimento, mas a gente também trabalha gestão de resíduo. Então, lá a gente agora implantou, por exemplo, a área da compostagem. Então essa comunidade, ela traz o seu resíduo de dentro de casa, leva para ali e produz o seu adubo, que vai voltar para a horta, que vai produzir o alimento que ela vai consumir. Então, a gente está, como eu falei, trazendo uma questão do terceiro setor. A gente atua basicamente onde o terceiro setor atuaria, que é onde o governo se ausenta. Então, hoje, o governo está presente numa coleta seletiva de alimento orgânico? Não está. Então, assim... Ali o terreno é de quem? Ali é um terreno da mantenedora do projeto, da instituição, e aí ela que tem que cuidar daquilo. Né? Entendi. E aí lá, da onde que surgiu isso? Lá era um terreno baldio utilizado como descarte irregular. Não tinha cercamento, então a comunidade entendeu que aquilo ali poderia ser descartado. Então a gente tinha resto de resíduo de obra, dos restaurantes ali que está muito próximo de Manguinhos, então vinha muito peixe, muita carcaça, era um mini lixão já sendo criado. E aí com essa horta a gente transforma a questão visual, a questão alimentacional daquela comunidade. Hoje, o que eu mais percebi, já tem 3 anos de projeto ali, é um retorno vamos dizer assim, um trabalho mental. A maioria dos participantes, o que eu mais tenho recebido de relato isso aqui, antes de eu meter a mão na terra, e eu agora, depois de já plantar e estar aqui, eu durmo melhor,
eu tenho minhas Mexer crises na terra é uma melhor. É terapia, uma né, terapia. É o que eu falei, então, assim, esse é um exemplo. Tem outro lugar que a gente trabalha com a compostagem, porque a problemática maior daquela comunidade é o descarte irregular ali, porque quando a gente fala nisso em um morro, por exemplo, né, que você tem uma inclinação, o caminhão de lixo não sobe. Então, É. assim, o jogar o lixo ali, né, esse resíduo, ele já trabalha a questão da problemática da saúde pública, porque ali eu vou ter roedor, ali eu vou ter a proliferação de doença. Então, assim, mas tudo, volta a dizer, no fundo, qual é o objetivo nosso? Claro, é dar essa dignidade, é dar essa voz para né, esses territórios, mas principalmente é trazer essa consciência de que somos parte, também somos natureza, de que não tem o fora. A gente tem alguns slogans assim que a gente usa nessas comunidades, como a gente brinca assim, como um mantra, que não existe fora, é um deles. Porque assim, eu estou varrendo a minha casa, eu coloco esse lixo, que na maioria das vezes ele é resíduo, ele está tendo esse nome de lixo porque não tem essa consciência de que eu posso utilizar aquilo para ele ser uma matéria-prima de algo, né? Então a gente vê que por isso que é muito legal e é muito importante isso, porque você vê que assim as pessoas elas já sabem fazer aquilo, porque a gente é natureza. Então quando você vem e mostra através de um ciclo de uma plantinha que você planta, que ela nasce, que você tem que esperar para você colher e você tem uma relação diferente com isso, você já se torna uma pessoa mais calma quando você está no trânsito, quando algo dá errado, porque você entende sobre o ciclo. Então a gente é cílio. E é engraçado, né, nessa vida corrida da gente, você ter que esperar uma cenoura crescer, esperar um alface crescer, é contrassensual pra gente que quer tudo ao mesmo tempo agora, né. Sim, isso é assim, é interessante porque quando a gente trabalha isso com crianças, né, que também é uma outra pauta que a gente tem atuado assim, como um objetivo da gente também, não vou dizer acabar porque é isso, não tem, né, falta muito movimento para isso, mas assim, uma das pautas que a gente também tem ali como um direcionamento é o direito da criança que está sendo tirado de brincar em área verde. Então, É, assim, com o é, pezinho na com o terra. pezinho na terra, ter esse contato. E aí, onde eu queria usar como gancho como que a gente está no país, né, que a gente é um país que é um grande produtor de alimento, ao mesmo tempo que a gente é um grande produtor de alimento, a gente é um país que tem muito desperdício de alimento, e ao mesmo tempo a gente é um país que tem um índice de pessoas passando fome gigantesco. Eu vi até uma reportagem esses dias atrás, que o passar fome, ele existe, mas ele existe também o comer mal, por exemplo. Se eu vou no mercado hoje, é mais barato eu comprar um biscoito recheado do que uma maçã, às vezes, 2 maçãs, sei lá. Então, essa hiperindustrialização de tudo, ela está tirando aquele alimento, coisa que a gente vê muito hoje nos Estados Unidos, né, que, pelo amor de Deus, eles comem muito mal, né, aquelas comidas hiper, ultra processadas. Então voltar a essa comida mesmo, né, arroz, feijão, um alface verdinho, fresquinho, um tomate, isso aí hoje em dia é luxo. O luxo antigamente era tomar um refrigerante, né, que não tinha na minha Sim, época. sim. Hoje em dia é um suco de laranja, que antigamente tinha no meu quintal, hoje não tem. É. E isso é assim, dói, né? A gente fala assim, mas a gente percebe quando a gente vai falando ou vai escutando alguém falando, isso vai, né, machucando a gente, assim, porque você percebe que Açúcar. isso é comprovado, é real, você vê isso acontecendo. Mas aonde que é importante, por exemplo, a horta? E aí eu falo que ela é uma ferramenta e por isso que é o objetivo do Moitará, claro, é trazer uma melhor qualidade para aquela comunidade, mas a gente está trabalhando toda a comunidade, não só aquela em território, porque um exemplo disso é justamente nessa consciência. Quando você tem uma horta e a pessoa entende um pouco daquele ciclo, quando ela vai no supermercado, ela entende que, poxa, às vezes uma batata baroa, que às vezes a pessoa chama de mandioquinha, ela fica ali de 9 a 12 meses debaixo da terra. Gente, é uma gestação. Então, como é que eu vou ali, tendo recurso, para comprar, porque, né, volto a dizer, muitos não têm nem esse recurso, mas quem consegue ter esse recurso vai ali sem essa consciência que aquele alimento ficou 9 meses debaixo da terra, compra e aí perde na sua casa porque não preparou. Então, assim, É.
é tomar essa consciência de novo. A questão do ultraprocessado é um pouco além ainda, porque se a gente for parar para pensar, como eu falei, a gente é um dos maiores produtores de alimento. Porém, tem 16 anos que o Brasil é o país que mais consome agrotóxico. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente produz alimento para fora, o fora está mandando química para a gente. Então, assim, é uma coisa um pouco mais funda ainda. Se a gente, né, for conversar e tomar essa consciência, os ultraprocessados, eles não foram uma escolha nossa. Hoje, como você falou, é uma praticidade que as pessoas vão tendo ali. Mas, no primeiro momento, a gente não teve essa escolha. Ele foi imposto ali dentro, né? Sim, Então, assim, sempre. e aí você percebe isso, que quando você planta na comunidade, muita gente não tem nem essa relação ainda com um vegetal ali no seu sentido de comer. Tem uma relação em saber plantar, em saber que é bom para isso aqui é bom para dor de cabeça, isso aqui é bom. Então, você vê que é um conhecimento que está sendo perdido também, porque como a gente não está tendo mais o suco ali no quintal, não está tendo mais ninguém falando sobre isso, e a mídia não fala mais sobre isso, só de ultraprocessado, de marca, disso e daquilo, a gente está perdendo muita coisa. Não é só o meio ambiente que está perdendo, a gente está perdendo qualidade de vida, de se alimentar, que é uma coisa que você trouxe, que isso é uma problemática que a gente mais percebe. As pessoas têm gente que não tem o que comer e tem gente que come mal, né? Então, assim, mas quem come mal também não está comendo no fundo. Não está se nutrindo. Não está se nutrindo no fundo. E aí a gente entra para uma outra lacuna. A gente tem obesidade, né? Obesidade, tem diabetes, pressão alta, um monte de doença, que aí é saúde pública mesmo. Que é saúde pública. Então, por isso, a gente tem algumas ferramentas, a compostagem, a horta, né, propagar técnicas de você preparar esse alimento, a farmácia natural lá nesse projeto. A gente tem uma farmácia natural, então ali são mais de 60 plantas terapêuticas sendo plantadas. Muito legal. Para a gente voltar a não se perder esse entendimento ali, né? E assim, eu trabalho muito com agro também, né? Escrevo bastante. Então, eu não demonizo o agro. Eu acho que o agro é importantíssimo para esse país, do ponto de vista econômico, tecnológico. A gente vê Embrapa aí. Embrapa mandou sementinhas na Blue Ocean, né? Lá do Jeff Bezos. É uma coisa além, né? Assim, fazer um trabalho maravilhoso. Aqui no Espírito Santo também. Temos monocultura? Temos. Faz aquele controle do PIB da gente? Faz. Só que você resgatar isso nas comunidades é muito mais do que nutrição do corpo, é nutrição da alma. Então, assim, quero parabenizar mesmo vocês, que eu sou da roça, respeito a roça, respeito o tempo, respeito a planta, e eu sei como é difícil você cultivar um repolho, cultivar uma cenoura, eu sei quanto tempo demora e como é legal ver ela crescendo, né? Sim, eu acho que é isso. A gente também, claro, em alguns momentos a gente fica um pouco chateado, mas a gente também não demoniza setores. Eu acho que, e aí é para tudo, tá? Tem gente que pode concordar, a vida é sobre isso, né? Claro. Vão ter gente que não concorda, gente que não concorda, e aí a gente vai achando ali quem vai pensando um pouco próximo com a gente, mas o que a gente sempre traz, independente de ser sobre agro ou não, é que, assim, eu acho que em vez da gente gastar energia, né, que também é um recurso muito importante nosso aqui, mas eu não digo energia elétrica, né, eu falo energia da alma, do que faz você acordar todo dia para querer estar aqui ainda, né? É gastar energia para querer fazer a diferença. Eu acho que em vez da gente apontar e dizer, fulano não faz, deveria o governo fazer isso, deveria... Claro, deveria tanta coisa, mas aí seria na utopia do mundo ideal. Eu acho que a gente está bem longe, né? Que a gente está bem longe. Então, assim, vamos tentar fazer na prática ali, vamos fazer? Então, assim, vamos... como eu falei, o Moitará está lá se preocupando e querendo trabalhar com esse tipo de recorte, né? Que é um recorte que está sendo esquecido, é um recorte que está sendo tirado, e também há vários anos, e aí também não é sobre governo A e B, porque se a gente for puxar, claro, durante todos, está ali, está sendo tirado deles também, então assim, mas também é trazer essa atenção para o dia. A gente acredita no Moitará que qualquer ação, mesmo por mais pequena que seja, ela faz diferença, porque ela faz no seu mini mundo. Então assim, se na minha casa eu acordo e
pego e composto o meu resíduo, mesmo que eu como na rua, então, eu só tomei meu café, então é ali uma borra de café, às vezes uma fruta que você comeu e tal, e eu composto isso, pode parecer, você anda na rua, você vê o lixo, você vê não sei o quê, você fala, nossa, eu não tô, eu vou parar com isso que é muito trabalho. Não, não, não. Você está fazendo a diferença para você. Talvez para quem vai na sua casa, você também está gerando um impacto positivo, porque você está plantando uma semente ali. Então, assim, toda ação ela é importante. Por isso que a gente tenta mudar um pouco esse olhar de vamos parar de olhar o que não está dando certo, vamos parar de olhar aquilo que a gente acha que não deveria acontecer, e vamos então fortalecer e olhar o que a gente acredita. Porque o que eu quero trazer como exemplo é, quanto algo é ruim, todas as redes, né, todo lugar leva essa notícia lá para frente. Mas quando alguém está fazendo algo bom, é difícil. Notícia boa, a gente diz, né, no jornalismo. Notícia boa não vem de jornal. Infelizmente, que deveria, né? Mas é exatamente isso. Tem uma historinha que eu adoro, que é o caso da menina do vestido azul, que é assim. Uma menina, ela ganhou um vestido todo azul, lindo. Aí ela chegou em casa, a mãe dela olhou e falou assim, nossa, ela tá tão bonita que a minha casa sem pintar. Aí ela pintou a casa, aí ela foi lá, fez um jardim. Aí o vizinho do lado olhou assim, nossa, que jardim bonito, vou fazer também. Fez um jardim, pintou a casa. Daí a pouco a rua toda estava linda. Um jardim, a casa pintada, e tudo foi o quê? A menina com vestidinho. Então você às vezes está fazendo uma coisa que a princípio é ali localizado, mas que pode contaminar o mundo, sabe? O efeito borboleta positivo, a gente não pode deixar ele para trás. Ele existe mesmo. E são pessoas que fazem o bem, que são essa mola propulsora. Queria parabenizar vocês. Bom, eu agradeço. Como eu falei, é um espaço que para a gente é muito gratificante também poder estar aqui falando sobre o que a gente acredita, falando de coisas boas, né? Então, às vezes isso vai chegar no ouvido de alguém, ou de alguma instituição, ou de alguém ali que também vai falar, poxa, vai tocar. Então, acho que o objetivo, a gente brinca que a gente está sempre semeando e colhendo, né? Às vezes colhendo, mas sempre semeando, nunca deixando de semear. E uma das frases que a gente usa muito, assim, de uma analogia, você trouxe uma analogia do conto, e é muito bacana, porque quando você trabalha, né, em comunidade, com criança e tudo, às vezes você tem que fazer analogias para ilustrar realmente o que você quer levar. E isso é legal porque você consegue, às vezes, passar de uma forma que, sem apontar, sem você ter tanto peso. E uma analogia que a gente muito usa quando a gente entra assim, e trabalhar no coletivo é muito diversidade, né? É o quê? Dentro, você falou do monocultivo, por isso que eu lembrei. Tem um modelo de cultivo que é o agroflorestal. Não é só de cultivo, mas é um modelo de regeneração, né? Dentro dessa cadeia do agro, vamos dizer assim. E por que esse... E aí é uma pergunta que eu sempre faço, assim, né, enquanto tem essa oportunidade de ter, e aí eu pergunto, por que esse sistema agroflorestal tem tido como um sistema abundante? Um sistema que gera abundância, que gera produção, que você cuida do solo, de tudo isso. Aí às vezes as pessoas ficam ali e aí falam, não, porque não usa agrotóxicos, não tem uma tá certo ou errado. Na maioria das vezes sempre tá ali. Mas o que eu sempre uso como lúdico ele só é abundante porque tem diversidade de culturas. E a cultura, no caso ali do sistema agroflorestal, seria a planta. Então, assim, eu só tenho abundância nesse sistema porque eu tenho tomate do lado do repolho, do lado do rabanete, com um pé de café, com um pé de mamão. Então, assim, eu vou colher esse com 25 dias, o outro com 30, o outro com 40, por isso que é abundante. Então, assim, a gente tem que ter essa inclusão sempre. Eles estão fazendo além agora, que é... Como é que é? É pecuária, floresta e agricultura. E o gado. Que é um modelo de você tentar trazer isso, né? Então, assim... Integrar tudo como era antigamente, como né? era, não tinha essa... Por isso que eu brinco e volto a falar, a nomenclatura, às vezes, os rótulos, eu sei, né? Facilita o entendimento, tudo, mas é isso, acaba desassociando, porque se todo mundo falasse, vamos fazer uma agricultura, né, que é o caso, vamos fazer um negócio, uma empresa que gere aquilo, não teria subgrupos e brechas para que as pessoas conseguissem fazer fora, entende? Se todo o cultivo fosse na época lá,
que a gente estava ali pequeno e que se comia banana e era banana, estava ótimo. Hoje não. Né? A banana não, mas essa é madurada com carbureto. Aquela é produzida. Então, assim, gente, então, acho que é menos rótulo, mais ação, pensar, sim, de forma global, porque, como eu falei, a pandemia nos aproximou, o Japão não está mais lá, o Japão é aqui agora, né? Você está aqui jogando, falando, conversando com a pessoa que está... Então, assim, pensar, claro, de forma global, mas se a gente for deixar para agir de forma global, a gente não age. Então, pensa grande, global, né? E age local, tipo, eu quero que... E age aqui, ó, na sua casa. Faz no seu quintal. Depois da porta da sua casa. Planta o primeiro jardim, a primeira horta, né? É isso. Se mobiliza. Então, fica o convite para quem tiver e quiser mobilizar um espaço de produção na sua comunidade, na sua empresa, no seu lugar, faz contato. Tem não só o Moitará, já tem outras iniciativas também, não só no estado, que está aí para facilitar, para articular. Como eu disse, a gente precisa viver. Então, a gente também tem que ter recurso, mas nem tudo e nunca no Moitará vai se resumir a essa relação apenas monetária. Só dinheiro. Só dinheiro. Então, assim, você tem esse objetivo, você tem um lugar para fazer. O que a gente puder fazer para articular dentro também da sustentabilidade da gente, né? A gente vai fazer. Então, assim, querer fazer. Eu acho que essa é a grande diferença. É pegar para fazer. É parar de apontar. E, Rian, queria então agradecer mais uma vez. Deixa o contato de vocês, redes sociais, para quem quiser conhecer mais. Sim. Hoje a gente está ainda nesse processo, né? A gente brinca que a gente está ali ainda, é uma mudinha. A gente gastou mais tempo fortalecendo, talvez, o solo, a rede, outras coisas, mas a gente tem nosso Instagram, não tem tanta coisa do que a gente faz ali, ele está sendo construído, mas é moita.ra. Então, moita de moita.ra. Né? Que aí seria o Moitará, só com essa... E aí lá pode estar mandando mensagem, é uma forma, assim, eu acho que mais democrática de quem quiser ter o contato. Como eu falei, não tem muita visibilidade do que a gente está fazendo, mas eu acho que é uma forma de chegar até a gente para a gente articular, mas em breve vai estar ali mais coisas, né? Eu acho que a gente está agora dando esse passo para mostrar também, né, que é importante, que tem... E eu digo mostrar para validar outras iniciativas também, de que tem gente fazendo também, né? Então, acho que por ali dá para a gente ter esse contato e eu acho que é isso. Para finalizar também, queria trazer, assim, apenas da onde que surgiu esse nome, né? Moitará, em Tupi-Guarani, ele significa troca. Então, assim, a gente, eu posso dizer, principalmente, minha mãe morou muitos anos, trabalhou muito tempo em comunidade indígena e a gente foi buscar e fiz contato realmente com eles para poder entender sobre, mas Moitará significa troca. Então, é basicamente o que a gente acredita, né? Já que o mundo se resumiu num modelo econômico capitalista, onde eu dou e ganho um papel, né? Ganho um dinheiro, a gente quis trazer um pouco dessa consciência de tipo, beleza, qual é essa troca que eu estou tendo com o mundo? Eu estou tirando uma laranja, mas eu estou dando o quê? Eu estou dando lixo? Estou dando resíduo? Eu estou compostando? Ou então, né? Minha mãe me deu educação, mas eu estou dando o quê na rua? Então, é tentar trazer essa alusão mesmo dessa troca. O que a gente está trocando com o mundo? O que a gente está trocando com o mundo, o mundo do nosso bairro, o mundo do nosso trabalho, o mundo para além das quatro paredes ali, né? Eu acho que seria isso. Queria agradecer mais uma vez também a oportunidade. E é isso. Perfeito, Rian. Queria agradecer então, pessoal, @moita.ra. É o Instagram, quem quiser entrar em contato, quem quiser conversar, perguntar mais. De repente, quem tem uma área aí numa comunidade, quer montar uma horta, tá aí, olha. Pode conversar aí com o Rian, com o pessoal lá do Moitará. A você que ficou com a gente até agora, nosso muito obrigado e até a próxima.